Boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Como foram de quinta-feira? Boa noite. Muito bom, então vão chegando, encontrando seu lugar de meditação, de conexão. E a gente vai conversando um pouquinho, já já a gente começa a meditação, tá bom? Então sejam bem-vindos para a nossa roda de meditação, essa roda tão amorosa. Brasília. Muito bom. É um exame chatinho, né? Exame muito chatinho. Mas vamos lá. Ontem comecei falando de inteligência emocional e o quanto ela realmente é importante na nossa vida, as consequências, e então é necessário olhar. Falei um pouquinho sobre, e hoje eu vou aprofundar. Ela tem 5 pilares, né? E autoconsciência é um, autorregulação é outro. Hoje eu vou falar um pouquinho deles e eles se conversam, né? Elas se conectam muito uma com a outra, tá? E acho que é um exercício, né? O convite aqui é para que todo mundo coloque isso em prática, para que isso vire um hábito, né? Vire realmente uma possibilidade de crescimento emocional, certo? Então vamos falar um pouquinho da autoconsciência, né? Que é essa questão do reconhecer, do compreender as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, tá? Então eu preciso entrar em contato com isso. Se eu não percebo o que eu sinto, fica impossível, né? Eu fazer alguma coisa, eu gerenciar, eu lidar com aquilo. Então eu preciso primeiro reconhecer, primeiro compreender o que está se passando, né? O que está aqui, né? O que está presente. Então aí eu coloco alguns passos, né? Então começo com essa identificação. Tô triste, tô ansioso, tô frustrado, tô com medo. Que emoção que tá aqui? Que sentimento é esse que tá nesse momento, né? Outra coisa, quais são os gatilhos? O que normalmente são gatilhos, né? Para que acabam desencadeando emoções em mim. Então, um exemplo, irritação. Então, eu às vezes vou para um lugar de irritação, muitas vezes quando eu recebo uma crítica, por exemplo, e isso me faz entrar em contato com uma crença minha de que eu não posso falhar, porque se eu falhar, o que pode acontecer? Então, vocês percebem que muitas vezes isso é um ciclo, né? E eu preciso começar a reconhecer quais são esses gatilhos. Por isso que uma coisa está sempre relacionada à outra, né? Quando eu falo no trabalho de autoconsciência, ele está muito próximo do trabalho de autoconhecimento, dando as mãos praticamente, né? E então uma coisa vai desencadeando outra, que está relacionado com outra, e por aí vai, tá? Então eu preciso começar a fazer esse reconhecimento, essa identificação.
Um beijo, Gui. E aí eu preciso entender como que essas emoções, elas vão influenciar as minhas ações. Bom, alguma coisa boa ou não estou influenciando em coisas boas. E também fazer um pouco dessa prática de consciência corporal, porque quando a gente fala em emoções, elas estão muito linkadas, né, com o corpo. Então, identificar como que essas emoções elas se manifestam no corpo. E muitas vezes, eu como psicóloga reconheço toda a prática psicossomática, né, que muitas vezes exerce grande influência em umas pessoas, né? Não é à toa que muitas pessoas têm muita gastrite, outras têm muita dor de cabeça. Então, às vezes a gente vai conseguindo reconhecer que há uma emoção por trás, né? Há uma situação que desencadeou uma emoção que não foi muito bem trabalhada, elaborada, né? Gerenciada, e tudo isso se manifestou no corpo, né? Não é todo mundo que tem esse canal, mas é muito possível, né? Porque quando a gente fala em emoção, a gente fala em corpo, né? Uma coisa tá muito... Exatamente, refluxo e por aí vai, tá? E aí a autorregulação, que tá ali, né? Dando a mão também com a autoconsciência, tá? Nada mais é capacidade de gerenciar essas emoções, de responder em vez de reagir. Eu gosto muito dessa fala, né, que a autorregulação possibilita responder e não só reagir. Porque muitas vezes eu reajo, é aquela fala que muitas pessoas trazem, né? Quando eu vi já estava fazendo. Então aí não tem consciência. Não tem, você está no automático, você está muito mais na reação, tá? Então a autorregulação, ela possibilita isso, essa resposta, eu escolher de que forma eu vou responder a isso, certo? Eu acho que isso é uma liberdade tão grande, né? Então eu preciso também trabalhar essa autorregulação. E aí essa autorregulação, o que ela traz? Está relacionada a um autocontrole, claro, que nada mais é para mim o pausar antes de agir. Então, se eu tenho essa autoconsciência, eu já faço toda essa leitura do que tá aqui, por que tá aqui, eu consigo ter essa pausa para eu conseguir, antes de eu ter essa resposta, eu pausar para conseguir fazer essa elaboração, né? A autorregulação também possibilita a gestão do estresse, que é o que a gente está fazendo aqui, que é a técnicas de respiração, que é o mindfulness, que é a reestruturação cognitiva. Em algum momento eu falo dela aqui, né? Que é começar a mudar um pouco a forma, né? O mindset, a forma de pensar, tá bom? E não dá para dizer, né, em autorregulação sem autodisciplina, né? Eu acho que sempre tem a minha disciplina em fazer, né, em buscar as coisas, procurar fazer com que as coisas realmente sejam da melhor maneira, né? Então isso inclui uma autodisciplina, uma autorresponsabilidade, né? Gastrite, esofagite, tá vendo? Estresse e alimentação, sem dúvida nenhuma, pode ser que tenha um componente alimentação aí, mas o estresse está muito relacionado, né? Porque tem eu acho que quando tá aqui nessa questão do nosso aparelho digestivo, eu relaciono muito essa pergunta, o que eu não estou conseguindo digerir e que fica aqui, né? Então, assim, o que está acontecendo, o que está difícil aí aceitar, digerir, né? Que emoção que está aí presente, que está tão... A gente vai, às vezes, tentando
Sim, sinusite também, né? Tá tudo concentrado aqui. É mais a parte respiratória. E respiratória tá muito relacionada à emoção também. Mas muitas vezes sufocando, né? Muitas vezes na dificuldade de talvez colocar algo para fora, né? Então, a gente vai tentando fazer um pouco dessa analogia dentro aí do que entende-se, né, como uma possível doença psicossomática, tá bom? O que mais que a gente pode... Então, as duas estão muito conectadas, tá? Então, quando eu reconheço o que eu sinto e por quê, eu consigo trazer autorregulação, escolher a melhor maneira de que eu vou escolher para lidar com aquilo, para responder aquilo e por aí vai, tá bom? Então, elas estão sempre conectadas. E aí eu te pergunto, né, que emoção que você sente que com mais frequência e como elas influenciam as suas decisões, a sua relação, as suas relações, né? Porque emoção é realmente está sempre muito presente. Se você fizer um pequeno exercício de no começo do seu dia até o final do seu dia você perceber talvez por quantos sentimentos, emoções você passou, você vai ver que não são poucos, né? É claro que existem dias mais tranquilos, mas normalmente a gente vivencia algumas emoções aí ao longo do dia, tá bom? Então, se eu não consigo gerenciar, e muitas vezes eu às vezes tô numa situação, aquilo me promoveu uma emoção que às vezes eu não consegui lidar bem com aquilo, e aí aquilo finaliza, a situação finaliza. Aí eu vou para uma outra coisa e eu carrego aquilo, né? E muitas vezes eu também preciso fazer essa autorregulação, muitas vezes, e a autoconsciência tem que me permitir eu fechar aquela situação ali, não que eu resolvi o que está ali, mas às vezes eu não preciso necessariamente levar a energia, né, tudo aquilo para uma outra situação. Então, deixa aquilo lá, em algum momento eu vou ter que voltar lá, pegar, né, me apropriar daquilo que eu estava sentindo, mas começar a separar um pouco as coisas, né? O que mais? Aí uma pergunta assim, bem curiosa, né? Que você consegue identificar, por exemplo, o que você sente quando... Qual é a primeira emoção que aparece quando você está em qualquer situação mais difícil? E qual é a emoção mais difícil para você, de você lidar? Eu acho que a gente tem que ir se questionando para a gente ir se reconhecendo também. Nossa, essa é uma das que eu tenho mais dificuldade de lidar. Ah, não, essa é boa, essa eu tiro de letra. Vai se questionando, vai se tendo essa autocuriosidade em relação a você, tá bom? A rejeição, ela é uma ferida, né? Eu coloco ela como uma ferida emocional. Então, ela tem uma raiz um pouco mais profunda. E aí eu preciso realmente descascar um pouco mais essa cebola para eu chegar um pouco mais próximo disso e levar cuidados, né, para esse lugar, para essa ferida, tá bom? Então, impotência. Eu vou remanejar um pouco das falas que eu organizei para trazer aqui, porque eu estava inclusive montando aqui a palestra que eu vou dar. A base da nossa memória é emocional. Por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas emoções. E todo gatilho que a gente tem, que pode ser qualquer coisa, eles vão
acessar essas nossas memórias e a gente acaba sendo influenciada por elas, né? Então, então quando eu falo de feridas emocionais, eu tô falando muito dessas memórias que muitas vezes são fragmentadas, ou seja, estão lá no nosso inconsciente, mas não quer dizer que elas não influenciam das nossas ações e comportamentos, enfim, né, dos nossos sentimentos aqui, tá? Então a gente muitas vezes precisa entender. E aí eu vou trazer uma reflexão para nós aqui sobre as possíveis crenças, nossos núcleos de dor. São 3, e eu falo disso outro dia, tá bom? Mas vamos meditar um pouquinho em relação ao que a gente falou hoje, e aí eu remanejo um pouco a minha fala e eu trago essas outras coisas aqui nesses outros 2 dias que a gente ainda tem pela frente, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, relaxe as mãos, os braços e vamos meditar. Então, respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. E respire e caminhe para encontrar seu eu interior, a sua essência. E respirando profundamente, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo, devagar, relaxando qualquer ponto de tensão em você. E você vai serenando seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. E você vai sentindo o ar entrando, percorrendo você, e ao expirar, lentamente, permita sair qualquer tensão, preocupação, permaneça no presente e em contato com a sua respiração. E por alguns instantes, meu convite é que você permaneça no seu silêncio e volte ao oceano que vive dentro de você.
Continue respirando. E entrando em contato com o oceano que vive dentro de você. E ao entrar em contato com esse oceano, você percebe as ondas novamente. E você vai percebendo algumas ondas suaves, outras mais intensas. Como é que foi o seu dia? Foram ondas suaves ou foram ondas intensas? Mas elas vão e vêm. Mas cada uma trazendo uma mensagem. Cada uma pertencendo ao mesmo vasto oceano. Então, meu convite é que você se concentre por um instante nessas ondas, nas emoções que você sentiu recentemente. Alegria, raiva, tristeza, ansiedade. E sem nenhum julgamento, apenas observando, você pode se perguntar o que essa emoção está tentando me mostrar. O que essa emoção está tentando me mostrar? Respire. E ao inspirar, sinta o oceano vasto, profundo e capaz de conter qualquer emoção sem se perder nessa emoção. E ao expirar, deixe essa onda se dissolver lentamente, sabendo que você está no controle de como ela se move no seu interior. Respire e imagine e sinta que o oceano está mais calmo. Sinta que mesmo quando as ondas são turbulentas, a profundidade do oceano permanece serena. E essa serenidade é a sua capacidade de autorregulação. E aí você vai poder escolher como responder a cada onda. E mentalmente diga a si mesmo: eu sou o oceano e não as ondas. Minhas emoções me ajudam a me compreender, mas não definem quem eu sou. Integre essa certeza. Respire mais uma vez bem profundo. E ainda em contato com o seu oceano. Entenda que quando aprendemos a observar as nossas emoções
em vez de sermos dominados por elas, nos tornamos verdadeiramente livres para agir com consciência e propósito. Então é um processo, mas a cada passo você se aproxima de uma versão mais conectada e mais poderosa de si mesmo. Então integre o seu oceano, a profundidade e a serenidade desse oceano. E o quanto ele pode acolher, compreender todas as ondas que nele aparecem, acontecem. Muito bom. Então respire, integre. Coloque a atenção na sua respiração. Inspire profundamente, mais uma vez, trazendo com você a sensação de autoconsciência e autorregulação para o seu presente. E assim que se sentir pronto, pronta, no seu tempo e no seu ritmo, vai abrindo os olhos, com a possibilidade de trazer um coração mais tranquilo e uma mente mais conectada com o seu interior. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Muito bom, muito bom. Então, eu quis trazer de novo essa ideia do oceano para que a gente integre isso muito forte, porque de fato eu entendo que a gente não, né, muitas vezes a gente se conecta muito mais com essa onda do que com esse oceano. E eu não sou a onda, eu sou o oceano, tá? Então, é possível que esse oceano ele receba todos os tipos de ondas, mas ele é muito grande, ele é imenso, ele é muito profundo e ele pode acolher, entender, compreender todas essas ondas aí e dar conta de todas elas, tá bom? Muito bom. Então amanhã a gente volta, continua aqui nosso papo, mas principalmente a nossa meditação, tá bom? Beijo no coração e até amanhã.